Pastoris é um lugar que ele tem um lugar na mesa. Então, eu creio que vai passar rapidamente quem não conhece. E você que queira conhecer a história, ele tem vários livros, ele é uma bênção de pessoa. Ele está aqui, pode ter certeza, porque ele é um homem de Deus. E eu queria que você estendesse a mão para a gente o abençoar. Eu creio que o Senhor já preparou tudo. E que os nossos corações estejam sedentos para ouvir o que o Senhor vai derramar sobre a vida do pastor Luiz. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela vida do teu filho que se dispôs hoje para fazer parte do corpo aqui em Laranjal Paulista. Ele veio aqui com uma palavra, eu creio, Senhor Jesus, que é para cada um de nós. Que aquilo que o Senhor derramar sobre a vida dele venha nos saciar nesta noite. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, dos seus entes queridos, da família dele. E ao lugar que ele passar, Jesus, que ele deixe uma marca, ele deixe uma história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, amados? Boa noite a todos. Deus é bom e é maravilhoso, né? Esse livro, eu e o pastor Amarildo escrevemos juntos. Estava lá numa reunião de serviço, se eu não me engano. Lá no fundinho, eu gosto de ficar lá no fundo da igreja. E Deus falou comigo, chama meu filho para escrever um livro junto com ele. E deu o título de Mesa, a Mesa. Eu chamei o pastor, aceitou. E a gente então começou ele escreveu a parte dele. Depois ele mandou isso para mim. Eu não li, escrevi a minha parte. Depois juntei uma com a outra. Sem um ler do outro. Depois de tudo pronto, fomos ler. Viu que estava tudo perfeito, né? Conforme Deus é perfeito. Então, na mesa, querido, um pouquinho do livro aqui mais profundo, que eu não vou ministrar sobre ele. Na mesa você conhece o seu Judas, mas na cruz você conhece o seu João. Na mesa você conhece quem te trai, tá ali. Mas quem vai contigo até o final, só na cruz. João foi com Jesus até o final, foi o único que ficou até lá, até tirar o corpo dele da cruz, foi o único. Então o João vai contigo, no seu problema, na sua dor, na sua dificuldade, ele não vai te abandonar, ele vai estar contigo lá, é o seu amigo verdadeiro. Aquele irmão que vai com você. Mas na mesa você conhece aquele que vai trair você. Está ali na mesa, está na comunhão, mas um dia vai te trair. Existem 3 tipos de mesa, a mesa do estamos juntos, a mesa do vamos juntos e a mesa do somos um. A mesa do estamos juntos, está junto quando tudo está bem. Quando tudo começa a dar errado, cada um pega o seu banquinho e vai embora. A mesa do vamos junto é aquela mesa que o cara está contigo enquanto ele pode tirar algum proveito de você. Quando ele tirar todo o proveito que ele queria de você, ele te abandona e vai embora. Mas a mesa do Senhor é a mesa do somos um. Somos um com Cristo. Somos um em Cristo Jesus. Então esse livro vai falar muito sobre isso. Tem umas coisas meio loucas aqui nesse livro, sabe? Assim, meio difícil, tem que orar, ler de novo, falar com o Espírito Santo. Eu estava escrevendo esse livro um dia, e eu estava lá no escritório da igreja, e Deus falou comigo sobre a primeira mesa. Eu falei assim, onde é a primeira mesa? Aí Deus falou comigo onde é a primeira mesa. Aí eu subi, falei com a minha esposa. Estava cheio, comecei a falar com ela. Ela foi falando, eu queria até mais um pouco, amor, um pouco mais doido. Eu acredito que Isaías, lá no capítulo 6, ele escutou um pouquinho da conversa da primeira mesa. Eu falei, como assim? Quando Deus pergunta, quem enviarei e quem há de ir por nós? Porque Deus não estava perguntando ao profeta. Deus não estava falando com o profeta ouviu que Deus estava falando com alguém. Então eu entendo que a primeira mesa foi quando eu estava lá no começo, passamos um homem, a nossa imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira mesa. Reunidos ali, naquela primeira mesa, tudo foi planejado. Que Jesus viria, que o homem pecaria, que aconteceria tudo aquilo, mas ele restauraria lá. Tudo foi orquestrado ali e colocado em prática. Isaías lá na frente, ele entra no templo, e quando ele está no templo lá, ele vê a glória e fala, eu vou morrer, e Deus purifica ele. Quando Deus purifica ele consegue ouvir Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. Mas quem enviarei? Quem vai ir por nós? Isaías fala, envia a mim, mas aquilo não era para Isaías. Isaías não podia morrer na cruz, ele não tinha essa capacidade. Então Deus faz de Isaías não um cordeiro,
Mas Deus fala, Isaías, você não vai ser o cordeiro, você não pode morrer na cruz, mas vou fazer de você o profeta messiânico. Vai ser o que mais vai profetizar e falar da vinda do meu filho. Isso tem no livro. Uma coisa meio assim que profunda. Então, se você puder adquirir, amém? Tem mais coisas. Hoje nós vamos ministrar Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu fiquei perguntando a Deus, Deus, por que nós vamos falar sobre isso? E eu estou no culto ali desde o começo, e o louvor fala mesa. Eu falo, livro, Senhor? Mas não tem nada a ver a mensagem com o livro. E aí no final, quando a pastora pega aqui, começa a falar das crianças, quando ela fala que todo mundo tem um propósito. Eu falo, obrigado, Deus, porque eu sempre confirmo a palavra. O título da mensagem que eu trouxe para hoje é Chamados segundo o seu propósito. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo bem conhecido, você deve ter ouvido já bastante mensagem sobre esse versículo, sobre essa passagem. Mas tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você e quebrar alguns tabus, talvez, que você carregue, como eu carreguei, e alguns achismos que a gente carrega e que impede a gente de fluir no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas operam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, na versão que eu tenho, ou segundo o seu decreto, ou por seu decreto. Esse propósito chamado aqui não é o seu propósito, o meu propósito. Nós temos a mania de colocar o nosso propósito para Deus realizar o nosso propósito, porque eu tenho um propósito de vida e você tem um propósito de vida, não é isso? Só que esse propósito de Romanos 8, 28 não é o meu e o seu propósito, é o propósito de Deus da nossa vida. E é interessante que ele é muito forte, ele começa a dizer que tudo coopera. Tudo que? Tudo que você passa. Tudo que? Tudo que você enfrenta. Tudo que você vai passar na caminhada da sua vida, seja na vontade diretiva de Deus, seja na vontade permissiva de Deus, vai contribuir para a sua vida, é claro, se você ama Deus. E se você está aqui, eu acredito que você ama a Deus. Amém? Então, quem ama a Deus são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos que entender que o propósito é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo vai começar a dizer para eles, falando que nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso? Só que antes tem uns detalhes bem importantes para quem quer experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos vai dizer assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo para você e para mim que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu pergunto para você, para quem? Que ela é perfeita, para quem que ela é agradável, para quem que ela é boa. Porque acontece tantas coisas na nossa vida que a gente vai assim, mas como é que pode isso ser bom para Deus ou para mim? Mas você está dizendo que a vontade é boa para Deus, ela é perfeita para Deus e ela é agradável para Deus. E nós só vamos experimentar ela primeiro se fizermos, está escrito antes, devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é agradável a você, não é agradável a mim, não é agradável a ele ou a ela, é agradável a Deus. E isso é o culto racional. Olha o que diz. Eu e você apresentamos para Deus o nosso corpo como um sacrifício morto, não vivo, santo, separado e agradável para você, não, para Deus. Então tem muita coisa que você não quer fazer, mas que Deus quer que você faça porque agrada a Ele.
E tem muita coisa que você não quer fazer, porque não agrada a Deus. Mas nós somos inclinados a fazer o que agrada a nós. Mas o texto diz que deve agradar a Deus, o meu sacrifício, o meu culto racional. Ele é vivo, ele é agradável para Deus e não para mim. Então o culto não é só isso aqui. Começa às 7h30, acaba às 9h, não sei, 9h10. Isso é parte do culto. Está falando de uma vida como culto. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Está falando de você no seu trabalho, está falando de você no mercado, está falando de você na rua, está falando de você no trânsito. Você apresenta isso para Deus como vivo e agradável a Ele. Não é só aqui. Porque daquela porta para dentro, domingo é fácil ser crente aqui. Vamos ser crente lá fora. Vamos ser cristão lá fora. Não aqui. Ser israelita em Israel é fácil. Concordam comigo? Ou não? Não, pastor, aqui dentro é difícil ser crente aqui dentro. Não, irmão, aqui é fácil. Irmão, senta ali, bate aquele teclado maravilhoso. Solta aquela voz linda, irmão, aqui no violão, começa a cantar um louvor. A presença de Deus vem, você, eu estou na glória, estou no céu. Maravilha. É fácil, porque o ambiente todo está preparado para isso, mas lá fora o ambiente é outro. Estamos falando de chamado segundo um propósito. E aí, ele vai dizer que você também não pode se conformar, tomar a forma do mundo. O que mais tem hoje é cristão tomando forma do mundo. Pensando como o mundo. Trazendo coisas do mundo para a vida, para casa e para a família. E aí quer experimentar a boa, a perfeita e a agradar a vontade de Deus. Não tem como. E aí quando você consegue entrar nesse patamar aqui com a ajuda do Espírito Santo, você vai começar a experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai entender que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vai fazer você sorrir o tempo todo. Você vai estar em momentos de choro e lágrimas, mas você vai estar dentro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Você vai estar em momentos de dor terrível na sua vida e você vai estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai estar em momentos de solidão total, sozinho, abandonado por todo mundo e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vai começar a cair na sua vida aquele tabu de que o evangelho é só mamão com açúcar, sombra e água fresca, que Jesus fez tudo por você na cruz. Isso vai cair. Porque você vai entender que aqui na terra você tem um propósito para viver. E esse propósito é glorificar o nome dele e apresentar ele para quem não conhece através da sua vida. Então não é oba-oba, sombra de água fresca, ou tudo é festa no arraial. Não, tem choro, tem lágrima, tem dor, tem sofrimento, mas tem presença de Deus. Tem dor, tem choro, tem sofrimento, mas tem unção do Espírito Santo que faz você suportar, que ajuda a suportar, que faz com que você não pare, não desista, não desanime, porque ele está contigo o tempo todo. Começamos aí. Então só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora então vamos começar a falar de propósito. Para a gente começar a falar de propósito, você tem que entender duas coisas principais. Primeiro, a sua origem e o seu destino. Da onde você veio e para onde você vai. Da onde você veio? Da onde você vai? E Paulo, escrevendo os Efésios, capítulo 1, ele vai explicar para nós algumas coisas. Ele vai dizer algumas coisas, nós vamos entender lá. Do 1 ao 3. Se você ler todo, pega lição para casa, pega Efésios capítulo 3, vai para casa, chama o Espírito Santo e lê esse capítulo todo, junto com o Espírito Santo, para que ele vá revelando a você o que está escrito ali. Ele vai começar a dizer algumas coisas para nós tremendas e poderosas. Ele vai falar do propósito de Deus, que é Cristo, que é a igreja. Deus, Cristo, igreja. Então, Efésios capítulo 3, vou abrir aqui para ler com você alguns versículos rápidos, capítulo 1.
a partir do 3 ao 6, olha só o que diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aqui ele está dizendo que nós viemos de Deus, que antes da fundação, não é predestinação, não estou pregando predestinação, não é isso, porque é em Cristo, tem que estar em Cristo. Israel entrou na terra prometida, quem estava em Israel entrou, quem estava fora pereceu, quem estava desobediente pereceu, mas Israel, que era o predestinado a entrar, entrou. A igreja está predestinada ao céu, e quem estiver na igreja, a igreja aí não é física, é a igreja espiritual, o corpo de Cristo, vai ser arrebatado com Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui que antes de formar qualquer coisa, ele nos elegeu em Cristo. E quando nós morrermos, nós voltamos para ele, porque dele nós viemos, e para ele nós voltaremos. Então a sua origem é céu, e o seu destino é céu. A sua origem é Deus, e seu destino é Deus. Como que você vai ter saudade de um lugar que você não conhece, nunca veio? E nós temos saudade do céu, porque viemos dele. Almejamos ir e voltar para lá. Mas estamos aqui nesse momento, mas não somos daqui. Tem gente que está tão bom aqui que não quer largar aqui. Fala, demora mais um pouquinho, Jesus, para voltar, que a coisa está muito boa. Mas nós não somos daqui. Nós somos do céu, a origem é céu. Você foi chamado, escolhido e separado antes de tudo acontecer na sua vida. Você foi chamado, escolhido, separado antes de qualquer coisa acontecer na sua vida. Não é porque você não sente, não é porque você não entende, não é porque você não compreende que você não foi chamado, escolhido e separado. Ou você não entender, você não compreender, não tem nada a ver, não interfere no que Deus fez pela sua vida. Porque se fôssemos esperar Deus fazer alguma coisa pelo que a gente entende, nunca faria, porque nós não entendemos Deus. Como é que você entende alguém que nos amou primeiro, sendo nós ainda tão pecadores? Como é que você entende alguém que vive e te perdoa, você ainda cometendo falhas e falhas e falhas? Como que você entende um amor que cobre multidões de pecados? Como que você entende alguém que está na cruz morrendo, ensanguentado, cheio de dor e filho, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A nossa mente natural não tem capacidade de entender isso, de absorver isso. Então, aquilo que eu não tenho capacidade de entender, capacidade de absorver na palavra, eu tenho que crer. Então, eu preciso acreditar no que diz a palavra. Não no que eu vejo, não no que eu sinto, não no que eu percebo, mas no que a palavra de Deus diz. Então, o propósito de Deus, Cristo, igreja. E aí, qual é o início? Como que Deus cria tudo? Depois que ele cria céus e terra, ele cria um jardim. Isso que é interessante. E o jardim, irmão, o que era o jardim? O jardim era o lugar da presença de Deus. Não existia só o jardim. Existia a terra, porque Deus criou céus e terra, todo o planeta Terra. Dentro desse planeta ele criou um lugar chamado jardim. E nesse lugar estava a presença dele manifesta. Não que Deus não estivesse fora, porque Deus está em todos os lugares, a Bíblia diz que ele está em todos os lugares, mas Deus escolhe lugares para manifestar a sua presença. É diferente da onipresença de Deus, da manifestação da presença de Deus. São duas coisas distintas. O lugar que Deus escolhe para manifestar a sua presença é o jardim.
E Deus coloca ali, cria e coloca um ser, um homem, Adão. Deus cria o homem da terra e sopra sobre ele o seu espírito, e o homem se torna alma vivente, ele não explode. Deus entra na criação e a criação não... Você consegue entender isso? Está dando para entender ou está... Está dando? Está muito... Não, está dando para entender, né? Deus cria algo e entra na criação. E a criação se torna alma vivente. E Deus começa aí, na viração do dia, conversar com a sua criação. Deus começa a ter uma intimidade. Deus cria uma mesa de intimidade com Adão e com Eva. E Deus só dá uma ordem a eles: pode comer qualquer coisa aí, menos de tal fruto. O resto, Adão, é contigo. Deus não ia lá para dar ordem a Adão. Deus ia lá para conversar com Adão e ter intimidade, porque Deus deu a Adão toda a autoridade no jardim. Adão exercia todo, dava nome, os animais obedeciam a ele, tudo era com Adão. Deus ia lá conversar, perguntar como é que foi o dia, embora Deus já soubesse como é que tinha sido o dia dele. Perguntar se ele tinha dado algum nome novo, embora Deus já soubesse, porque Deus sabe de tudo. Então Deus ia lá para ter intimidade, porque Deus queria intimidade com ele. Mas o homem cai, o homem desobedece. E Deus vai procurar o homem. Escute, Deus é onisciente, sabe de tudo, sabe antecipadamente. Deus sabia aonde Adão estava. Mas Deus chega e chama: Adão, Adão, onde estás? Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão. Deus estava perguntando: por que você saiu do lugar que eu criei para você estar? Não era posição geográfica no jardim, mas Deus criou um lugar de autoridade para Adão estar, e Adão saiu daquele lugar. Então, quando Adão aparece, Deus pergunta: onde estava, cara? Ele fala: eu me escondi do Senhor. Por que você me escondeu? Porque eu tive medo. Adão não se esconde de Deus, Adão se esconde da presença de Deus. E aonde Adão se esconde da presença? Entre as árvores. As árvores é o quê, irmão? As árvores são a estrutura. Tem muita gente na igreja se escondendo na estrutura com medo da presença de Deus. Usam da estrutura para se ocultar e se esconder, porque não querem estar diante da presença, porque diante da presença você fica nu. Diante da presença, tudo que está em você está diante de Deus, mas escondido nas estruturas, você não está diante de Deus. As pessoas estão te vendo, mas as pessoas não conseguem enxergar a tua nudez. A estrutura é a igreja física, com muitas coisas. Não temos que participar? Temos que participar, mas não fomos chamados primeiro para isso. Chamado primeiro é estar na presença dele. A estrutura é importantíssima, mas não é mais importante que a presença. Podemos funcionar sem a presença? Podemos. Funciona perfeitamente. Quer ver um exemplo? Deus fala com Moisés. Moisés fala com Deus: Deus, o povo está nervoso aí, quer água. Deus fala: tem uma rocha ali, você vai tocar nessa rocha, essa rocha vai dar água. Ele vai lá, toca na rocha, a rocha dá água. Primeira vez, certo? Passa mais um tempo, Moisés cresce na presença de Deus, o povo fica rebelde, com sede. Moisés fala com Deus, Deus fala: tem uma rocha lá, você vai falar a rocha, e a rocha vai dar água. Moisés chega lá, fere a rocha dá água ou não? Funcionou ou não funcionou? Mas Deus não estava lá. E às vezes a gente acha que o funcionar está funcionando porque Deus está ali. Não, às vezes está funcionando porque a gente aprendeu a fazer funcionar sem Deus. Adão estava escondido atrás das árvores. E ele chama Adão. E Adão sai e se apresenta e fala: eu tenho medo. Com medo da presença de Deus. Deus vai, conversa com ele, e ele fala para Deus o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher foi a serpente. Um jogando a culpa no outro. Ninguém se arrepende.
Porque quando Deus pergunta a Adão, por acaso você comeu? Deus sabia. O que Deus queria que Adão fizesse? Opa, foi eu errei. Pai, vacilei, foi eu. Comi mesmo. Ó, a culpa é minha. Só que nós temos uma dificuldade de assumir culpas. Nós temos uma dificuldade de falar, eu pequei. Eu vacilei. Por quê? Porque nós somos bons de argumento. Não somos? Não, mas pô, o cara me fechou. Xinguei o cara, porque o cara me deu uma fechada. O cara não está vendo? Como é que ele sai do acostamento e entra na minha frente assim? Tudo bem, o cara fechou, mas precisava xingar ele. Não é assim? Alguém vem puxar a sua orelha e fala, não, mas sempre dando, nunca falando, realmente. Deus não quer os seus argumentos. Deus quer seu coração. Quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus então vai, sacrifica um animal, pega a pele dele, cobre a nudez deles, expulsa eles do jardim. Eu falei que o jardim é um lugar da presença. Eles saem da presença e vão para a terra, fora do jardim. Começam a trabalhar lá. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, em Gênesis, está tudo no capítulo 3 de Gênesis, que Deus coloca 2 querubins com a espada desembainhada e flamejada de fogo, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Grave isso. Caminho que levava à árvore da vida. 2 querubins guardando. O tempo passa, a humanidade se corrompe, vai se perdendo, Deus fala, olha, eu vou acabar com tudo, mas a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. E Deus então chama Noé, separa ele, e de Noé reconstrói a humanidade. Noé não é chamado para fazer uma arca, Noé é chamado para reconstruir a humanidade que tinha perecido. Tudo aquilo acontece, vem Noé, depois de Noé, lá para frente, Deus chama Abrão, de Abrão, ele vai separa os filhos de Abrão, 3 gerações com esposas estéril, 3 gerações, Deus fazendo milagre para que os filhos pudessem nascer. O problema com Deus, mas não é o seu e o meu problema, porque para Deus o seu e o meu problema não é nada, Ele resolve. Irmão, nós temos que entender que Deus pode resolver qualquer coisa, mas Ele não vai resolver tudo para você. Porque tem a sua responsabilidade, tem a minha responsabilidade. Deus não é como eu e você que criamos filhos irresponsáveis. Faz tudo o que Ele quer. Tudo que a criança pede, você dá. Quero o celular, tem 2 anos, toma. Eu quero dormir 3 horas da manhã, tem 2 anos, dorme 3 horas. Porque senão vai fazer pirraça. Deus vai deixar você fazer a pirraça que você quiser. E não vai te dar o que você quer. Deus não liga para a sua pirraça. Por quê? Porque Deus não quer formar filho pirracento. Deus quer formar filhos coerentes, tementes, obedientes. Porque Ele quer dar a esses filhos responsabilidade. Por que José tinha a moral do pai e os outros não tinham? Porque José era mais responsável que os outros. Embora fosse mais novo. E o pai via isso. O tempo passa. Lá em Êxodo, quando o povo já cresceu, está lá no Egito, escravo, Deus vai libertar o povo, Deus chama Moisés. Moisés faz aquilo tudo, vai, mar se abre, o povo vem. Lá em Êxodo, o povo está caminhando. Deus vai chamar Moisés, vai falar assim, olha, eu quero que você construa um tabernáculo. Tabernáculo é o lugar da manifestação da presença de Deus. Por que Deus pede a Moisés para construir um tabernáculo? Porque Deus fala, eu quero ir com vocês. Deus não queria que o povo fosse sozinho, Deus queria ir com o povo, no caminho com eles até a terra prometida. Deus queria andar com eles. Então Deus dá a Moisés a visão, Moisés constrói o tabernáculo e Deus lá em Êxodo 25, Deus dá a Moisés a visão da arca do Senhor. Em cima da arca tem um propiciatório. Em cima do propiciatório Deus manda colocar 2 querubins.
de frente um para o outro. E Deus fala em Êxodo 25, 22 com Moisés: do meio dos querubins eu falarei contigo. Quem guardava a presença de Deus lá no jardim? E aonde Deus está falando com Moisés em cima da arca? No meio dos querubins. Deus sempre quis falar diretamente com a gente. Eu e você não precisamos de um profeta para estar profetizando para nós a nossa vida. Você pode ter alguém que ore com você. Você pode ter alguém que esteja junto com você. Mas esse alguém não tem que ditar a sua vida. Compra esse carro, não compra esse carro. Compra essa casa, não compra essa casa. Casa com essa, não casa com essa. Não. Nós temos um Deus que fala diretamente com a gente. Porque escute, quando você tiver um profeta assim, que ele mandar você fazer uma coisa de errado na sua vida, você vai culpar quem? Ele ou Deus? Vai culpar Deus. Não o homem. O que mais nós vemos hoje são profetas interesseiros que prendem vidas, que amarram vidas nele, para tomar o dinheiro, para torná-los dependentes e para terem uma boa vida. Ainda bem que aqui em Laranjal não tem isso, mas em volta tem um monte. E se você não prestar atenção, você cai no engodo. E um falso profeta, irmão, não é um pai de santo. Um falso profeta não é alguém que está lá no... Não, o falso profeta está no nosso meio. Quando você pega Balaão e você vai ver a história de Balaão, Balaão ouvia Deus, Deus falou com Balaão. Quando Balaque vai pedir lá para ele, ele fala: eu vou consultar Deus, e Deus fala com ele, não vá com esse povo, Deus fala com ele. Balaão tinha visões espirituais, ele viu o mundo espiritual. Ele ouve a voz de Deus, ele fala com Deus, Deus escuta, ele ora, Deus escuta, ele vê os céus, ele vê as coisas espirituais. Mas Balaão era um falso profeta. Por quê? Por que ele era um falso profeta? Porque ele profetizava em interesse próprio, para lucrar para ele. Deus está lá, Adão está lá, Moisés está lá, agora conversando com Deus. O povo vai, o tempo passa, as coisas vão acontecendo. Vamos chegar lá no Novo Testamento agora. A gente vai pegar Mateus capítulo de número 3, vai falar de João Batista. Isso é importante. João Batista era filho de um sumo sacerdote. Por herança, ele seria sumo sacerdote. E ele seria o sumo sacerdote para a expiação do povo no lugar do pai dele, dentro do grande templo de Jerusalém. Só que João Batista, muito cedo, ele percebe que a voz de Deus não está no templo, que era para estar no templo. Ele percebe que Deus não está falando mais ali. Então João Batista abre mão de todo aquele legado espiritual que viria para ele. Naquele mundo, loucura total, abrir mão de posição, abrir mão de recursos, abrir mão de nome, de títulos. Ele abre mão. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. No deserto, ele começa a ouvir uma voz que clamava no deserto. Passado um tempo, Mateus vai dizer que João Batista era a voz do que clamava no deserto. Ele não era a voz que clamava. Era a voz, é bem diferente, irmão. Era a voz do que clamava no deserto. Havia uma voz que não estava mais no templo, essa voz estava no deserto, e João vai para lá, começa a ouvir essa voz. E depois de passar um tempo ouvindo essa voz, João começa a repetir essa voz para as pessoas que saíam de lá e iam atrás dele. Porque essas pessoas também queriam ouvir algo novo, algo diferente. Então João está repetindo a voz que ele ouvia, que era a voz que clamava, era a voz de Deus. E João começa a pregar uma mensagem. E a mensagem de João era simples, básica. E ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino estava se aproximando. E o que eu precisava fazer? Me arrepender.
O reino era dos céus. Se o reino era do céu, traria o rei do céu. E trazendo o rei do céu, para mim chegar à presença dele, eu preciso me... Adão não se arrependeu. Foi tirado da presença. Só que agora Deus está restaurando o propósito do povo. E vem João, o precursor da voz de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Está chegando, está próximo, reino do céu. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem, arrependei-vos. Aí você fala: pastor, mas essa não é mais a mensagem da igreja de hoje. Será? Será que a mensagem do arrependimento não serve mais para hoje? Pense na sua vida hoje. Só hoje. Só no dia de hoje, da hora que você acordou até agora. Alguma coisinha que você precisa se arrepender? Não fale, não olhe para o lado, não pisque o olho. Será que essa mensagem não é mais para hoje? Nós podemos não mais estar pecando como pecávamos antes no mundo. Como eu, droga, prostituição, né? Um monte de coisa. Pornografia. Mas durante o dia sempre acontece alguma coisa inesperada que a gente não quer, mas acontece. Irmão, não dá para restaurar propósito e não dá para viver na presença manifesta de Deus sem arrependimento. E nós não vemos mais igreja pregar sobre arrependimento. A gente vê a igreja pregar sobre presença, sobre o poder de Deus, sobre a unção do Espírito Santo, sem arrependimento. E aí, nós vemos crentes casando para descasar. Se não der certo, eu caso de novo, está tudo certo. Nós vemos crentes adulterando e levando a vida normal. Nós vemos jovens na fornicação e levando a vida normal, continuando a tocar na igreja. Porque não há mais arrependimento, não há mais presença manifesta. Se não há mais presença manifesta, não há confronto. Por que Isaías começou a falar: ai de mim, porque ele confrontou com a presença manifesta? E quando a presença manifestou, ele não olhou para o A, para o B ou para o C, ele olhou para ele: caraca, eu estou todo errado, a minha boca fala um monte de coisa errada, eu estou no meio de um povo falador errado, eu vou morrer porque eu estou vendo a glória de Deus, acabou a minha vida. Porque a presença de Deus aponta para os seus erros, não para os meus. Mas se eu não prego e levo você a entender o que é arrependimento, olhar para a sua vida de arrependimento, você nunca vai passar por isso, porque a presença não vai chegar diante de você. E o que Deus quer é voltar ao propósito conosco, de nós vivermos na sua presença transbordante. Não migalhas de presente, não fagulhas de presença, mas uma presença abundante que não é só aqui, que começa a transbordar daqui, vai alcançando ali, alcançando lá, alcançando para lá, mas só vai acontecer se a igreja entrar no arrependimento. E buscar isso mais do que qualquer outra coisa. É duro, irmão, mas é o Evangelho. Depois de João, você vai abrir lá, João capítulo 1, ele vai falar no 12 que ele olha e vê Jesus, e ele fala assim: caraca, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu volto lá de novo, entende? Alguém morreu para que Adão e Eva fossem perdoados. Teve derramamento de sangue. Como você sabe, pastor? Porque Deus cobriu eles com pele de animal. Deus não fez assim, apareceu uma pele de animal na mão deles. Alguém foi sacrificado, algum animal foi sacrificado. E a pele deles foi colocada sobre eles, no lugar daquelas folhas de figueira. A folha de figueira representa a desculpa do homem. Que para Deus é trapo de imundícia, não serve para nada. Viu? A sua desculpa para Deus não serve para nada. Deus, eu estou muito ocupado. O senhor sabe, eu até queria. Quer nada, irmão. Está com desculpa. Deus é muito difícil, não é não. Mais difícil ele fez. Deus está complicado, deixa ele descomplicar. Entrega a sua vida a ele. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Você conhece a minha?
Perdi meu pai com 5 anos, se suicidou. Cresci revoltado. Entrei nas drogas com 13, fui até os 27, fui levado para ser executado com 29 anos. Levei 11 tiros, fiquei internado 3 meses. Perdi minha irmã com 29, com 19, ela com 23, cheguei em casa, minha mãe achou ela morta e culpou a mim. Vivi na corrupção do Detran lá de Niterói, de 81 até 84, emplacando carro roubado, fazendo um monte de coisa errada. Depois de convertido, saí da estrada a 160 por hora. Antes de me converter, tentei me matar, cortando meus pulsos. Depois de convertido, tive osteomielite, quase perdi o pé. Tá bom para você ou quer mais um pouco? A sua é mais difícil que a minha? Eu não posso medir dificuldade. De repente, a sua dificuldade foi diferente da minha, mas eu estou dizendo para você que Deus pode, se fez na minha, pode fazer na sua. Não é para medir o que é mais pesado, o que é mais leve. Não, não. Porque nós temos traumas que só Deus conhece. De repente, estou te vendo sorrir, mas eu não conheço o seu interior. O seu interior está chorando. De repente, você chega aqui na frente de todo mundo rindo, brincando, mas por dentro você é uma pessoa destruída. E você não deixou Deus entrar ainda para transformar e restaurar isso. Propósito na sua vida. Isso passa por arrependimento. Isso passa por reconhecimento. Isso passa por tirar a culpa dos outros e colocar em você. Na minha infância, eu culpava a Deus pelos meus sofrimentos. Deus era o culpado. Meus deuses eram os orixás, a pombagira, o tranca-rua. Porque Deus me fez sofrer. Deus levou meu pai. Deus fez isso. Deus fez aquilo. Deus não gosta de mim, mas pelo contrário. Todos nós que amamos a Deus, somos chamados segundo o seu propósito. Independentemente do que aconteceu na sua vida, o que passou, o que foi, o que deixou. Deus sempre esteve ali. Depois eu fui entender que Deus sempre esteve com a mão dele ali me guardando. E muitas das situações que eu passei foi por decisão minha, ele permitiu, mas ele não me abandonou, ele continuou comigo, me guardando, porque ele tinha um propósito. E passou pelo arrependimento. Eu tive que me arrepender para encontrar Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João. Aí Jesus vem pregando. Qual é a primeira mensagem de Jesus? Ele continua a mensagem de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo mundo sonha ir para o céu, não sonha? Como está o seu nível de arrependimento? Ah, Jesus morreu por mim na cruz, pastor, está tranquilo. Como é que está o seu nível de perdão? Para céu eu preciso de arrependimento e perdão. Eu me arrependo do que eu fiz e eu perdoo o que fizeram comigo. São duas mãos. Eu me arrependo do que eu fiz sem culpar os outros. E eu perdoo o que fizeram comigo. Estamos falando de céu, irmão. Todo mundo fala de céu, né? É bom, né? Mas quando a gente começa a falar do que nos leva lá, a gente começa peraí, negócio é complicado, eu tenho uns 2 ou 3 perdão que eu não liberei aqui ainda. Né? Então, tem um negócio que está meio difícil ainda, né? Porque, irmão, na escola de Jesus, na teologia de Jesus, só existem 2 matérias. Vinde a mim e aprendei de mim que sou mansidão e humildade. As 2 matérias. Você pode ter o poder que for, você pode cantar o que for, tocar o que for, pode ser o fera de tudo. Se você não tiver mansidão e humildade, você está fora. Deus não está aí para você pelo aquilo que você produz para Ele. Deus está aí pelo aquilo que você é para Ele. Ele não morreu porque você é o cara, ele não morreu porque você é rico, ele não morreu porque você é bom, porque você tem diploma, advogado. Não, ele morreu porque te ama.
O amor do Pai motivou a morte do Filho por você e por mim. Quando nós éramos pecadores, não merecíamos. Não é porque eu sou bom de bola e sou escolhido toda vez que vou jogar bola. Não é porque eu sou o dono da bola. Não é porque o campo é meu, que eu tenho que estar no time. Não, nós somos incapazes. Ninguém nos escolheria, irmão. Tem uma música que fala improvável. Conhece? Davi Passamani. Quem sou eu? Improvável. Ninguém me escolheria. E é a pura verdade. Para com essa história de achar que Deus te escolheu porque você é bom. Que seu dízimo é o maior. Só você sustenta a igreja. Só você faz o culto. A igreja não só é um corpo de muitos membros que são unidos um no outro. Deus restaura. Jesus é o caminho. Jesus cresce, morre na cruz, ressuscita. Aí lá em Hebreus, o escritor vai dizer para nós, capítulo 10, versículo 19, que agora nós temos ousadia para entrar onde? No Santo dos Santos. Por onde? Pelo novo e vivo o quê? Caminho. Jesus falava em que? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Lá no Éden, através de um caminho, com uma falsa mentira, levou à morte. A Eva chega e fala assim, a serpente fala assim, foi assim que Deus disse? Não pode comer de nenhum? Não. Uma mentira, por um caminho que produziu morte. Jesus fala, eu sou o caminho, que trago a verdade, que produz vida. E esse caminho é aberto de novo. Não tem mais que domingo guardando ele. Não é só Moisés que entra na presença dele. O véu foi rasgado, não tem mais separação. Eu e você podemos entrar. Só que quando a gente fala de entrar, a gente pensa em entrar, entramos e... Senhor, glória a Deus, papai. Agora eu vou? Não, é para entrar e ficar. A vida que Deus quer que vivamos com Ele é entrar nesse lugar e viver ela ali. Não é sair mais da presença dEle. É fazer tudo na presença dEle, porque Ele está diante de nós o tempo todo, Ele sabe tudo que você faz, irmão. Então faça na presença. Porque essa presença, o propósito, meu e seu, é chamados para mostrar para as pessoas quem Ele é, através da nossa vida. É transbordar dEle. Porque quando você está cheio, tudo que está ao seu redor não é alcançado pelo que você está cheio. Mas quando você transborda, tudo que está ao redor é alcançado por aquilo que você transborda. Não é assim na enchente? O rio transbordou. Tudo que está ao redor é alcançado por ele. Então, quando você é cheio dele e você transborda dele, porque você está transbordando dele, amor, paciência, alegria, mansidão, longanimidade, companheirismo, unidade, fé, está sendo transbordado e está alcançando quem está ao seu redor. Você não está falando mais nada, você não precisa falar, porque o que transborda de você alcança, toca e convence. Não é mais o seu falar, não é mais o seu agir. É o que está transbordando de você, vai alcançando seu esposo, seu filho, sua vizinha, seu patrão, seu chefe. Está transbordando de você e vai alcançando eles. E eles começam a ser tocados por aquilo. E ao ser tocados por aquilo, eles começam a ter mudança de vida. Eles começam a ser confrontados com a verdade. Eles começam a ser confrontados com essa presença. E daqui a pouco eles estão perguntando a você, mas o que é isso aqui? Isso aqui assim, e aquilo ali, e aquilo lá. Então as coisas começam a acontecer de uma forma natural. Pastor, mas isso é para o senhor que é pastor. Isso é para a pastora Léia, é para a pastora... Não. É para você também. 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 Para cada um de nós. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. É para cada um de nós. Porque nós somos chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito dele? Alcançar a terra. Através de você. E através de mim. Só que eu e você temos que transbordar. Então tem que me arrepender. Chegar diante dele. Entender que tudo que eu passei e enfrentei vai cooperar para o meu bem. Porque eu amo a Deus. E ele vai me usar, independentemente do que eu passei e do que eu enfrentei. Eu tenho um amigo
que vai no meu aniversário agora, ele me conheceu na época, ele era bem criança, na época eu estava bem perdido. E ele falou para mim, depois de falar muitas coisas, ele falou assim, rapaz, você, hoje ele é crente, cristão, ele falou, você é um exemplo para mim. Você é um exemplo para mim. Eu não convivo com ele, mas ele me conheceu antes e me conheceu depois. Então a minha vida para ele hoje é um exemplo que estimula ele a permanecer em Cristo. E a sua vida? Você é aquele crente que atrai ou que repele? Ah, para ser crente igual o João, nem quero. Já ouviu isso? Ser crente igual a Maria, não. Porque, poxa, aquilo ali, eu prefiro estar como eu estou. Não é bom você ouvir? A sua vida é um exemplo para mim. A pessoa se espelha em você. A pessoa olha para você e vê Cristo na sua vida. A pessoa olha para você e vê que você tem algo diferente. Não é o quanto você prega, não é o quanto você faz. Não. Ela olha para você e vê que quando você abre a sua boca, tem alguma coisa diferente saindo de você. Que vai alcançando ela. Feche os seus olhos. Nós não somos o dono da verdade. Só existe uma verdade, essa verdade é Cristo Jesus. Ele é aquele que te chamou, te remiu na cruz do Calvário. Adão pecou e Deus não deixou de ir atrás dele, ele foi atrás dele. Chamou ele pelo nome, até ele vir. E quando ele veio, deu a oportunidade a ele de falar e expressar o coração. Nessa noite, eu sinto Deus nos chamando aqui. Sabe, eu sinto perfeitamente Deus chamando a cada um de nós na sua presença. E dando a você e a mim a oportunidade de abrir nosso coração e falar para ele, Senhor, até aqui realmente eu dei desculpas, mas eu não quero mais dar desculpa. O Senhor já me conhece. Talvez eu que não conheço o Senhor como deveria conhecer. Eu fico procurando o amor aqui, o amor lá, mas o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Então eu quero conhecer esse amor que é Cristo. Eu quero ter a oportunidade de sentar nessa mesa com o Senhor, em qualquer lugar da mesa, e poder comer e beber daquilo que o Senhor tem para dar, que é o que me alimenta, que é o que me fortalece, que é o que trabalha em mim, porque eu acredito, Deus, que eu tenho um propósito pelo Senhor. Eu fui criado com um propósito. Cada uma dessas crianças que dançaram, que abriram o culto, cantaram, foram criadas com um propósito para viver numa época de uma geração tão difícil, Senhor. Mas o propósito, Senhor, está sobre elas. E os pais têm uma responsabilidade grande e tremenda, mas só vão conseguir cumprir se estiverem dentro do seu propósito, que é na tua presença, com o coração quebrantado, arrependido diariamente diante do Senhor. Então fale com Deus, fale, Deus, eu quero reencontrar esse propósito. Talvez você já tenha perdido esse propósito há muito tempo, sabe? E perdido o rumo e a direção. Mas Deus nunca quis esconder de você a presença dele. Deus nunca quis que você estivesse sendo ou vivendo longe da presença dele. Pelo contrário, ele sempre esteve pertinho de você, querendo manifestar para você a presença dele. Mas ele fica esperando, sabe, você olhar para ele e falar, eu estou aqui, eu preciso, eu quero orar com você. Sabe, eu quero orar com você para que o Espírito Santo ministre forte no seu coração. Sabe, que você saia daqui sem chão. Sabe, incomodado, dizendo, eu preciso disso, eu quero isso. Sabe, eu quero esse algo novo na minha vida, que sempre teve aí, mas nunca consegui achar ou ver, porque eu achava que eu não tinha nada, mas hoje o Senhor falou que o Senhor tem um propósito comigo, eu quero esse propósito. Revela esse propósito para mim, me leva nesse caminho desse propósito, me leva nisso, Senhor. Será que é só isso que eu faço? Só isso é pouco, o Senhor tem mais, o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer de mim? Oh, aleluia. Então coloque a sua mão no seu coração se você quer isso. Se você quer realmente isso, só coloque se você quer. Ou melhor, se você quer, vem aqui na frente. Só se você quer. Se você não quiser, eu vou entender. Fique no seu lugar, não venha. Mas se você quer, você vai sofrer uma mudança de vida a partir de agora. Algo do Senhor vai tocar você. E você vai dormir diferente, vai acordar diferente. Coisas que estavam te atrapalhando vão ser tiradas. Você não vai gostar mais. Você vai substituir por coisas do Senhor na sua vida.
Ele catarabacarabadarabia, ele bandorabarramanas. Entenda que você precisa de quem está do seu lado, quem está do seu lado precisa de você. Sozinhos não somos nada, mas juntos somos muitos fortes no Senhor. Somos dependentes uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus, aqui está teu povo, Senhor. À frente. Eu não tenho nada para dar para eles. Eu não sou detentor da tua presença. Mas eu quero pedir ao Senhor que aquilo que o Senhor tem falado comigo, a forma que o Senhor tem tratado comigo, trate com eles, Senhor. São meus irmãos, são amados do Senhor. Ah, meu Deus, como o arrependimento faz falta, e quanto tempo eu andei na sua presença sem me arrepender. Eu andei contigo, Deus, o Senhor sabe, vendo pornografia, no pecado, achando que estava tudo certo, até entender que não tem como viver assim na sua presença. E eu funcionava porque eu já sabia como funcionar, mas funcionava sem o Senhor, sem a sua presença. Quantos estão assim, Senhor? Pecando e pecando e pecando, mas como ninguém revela, como ninguém fala, porque o profeta do Senhor não revela pecado. O profeta do Senhor dá propósito, dá direção. Ele exorta uma mudança de vida. Então o que eu vim aqui não é revelar pecado, é exortar a ter uma mudança de vida no Senhor, porque o Senhor está pronto para ajudar, sustentar, fortalecer. E quando aprendemos a viver na sua presença, nós falamos, Deus, porque eu não tentei antes? Então o Espírito de Deus começa a ministrar e a queimar no coração de cada um aqui. Vai quebrando cadeias. Vai quebrando cadeias. Tem pessoas aqui, ó Deus, que tem dor no coração, que ainda culpa o Senhor por algumas coisas, não falam, mas tem pessoas aqui assim, eu sei que tem. E o Senhor manda dizer para você que a culpa não é dele, pelo contrário, ele esteve contigo o tempo todo. Mas as circunstâncias na sua vida fizeram com que o seu coração fosse endurecido, porque assim tu permitiste. Mas o Senhor fala na sua palavra, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E hoje Ele está quebrando esse coração, tirando você desse engessamento, abrindo os seus ouvidos, os seus olhos, para que você comece a ouvir. A partir de hoje você vai ouvir a voz do Senhor, como nunca ouviu na sua vida. A partir de hoje você vai ver coisas de Deus que você nunca viu na sua vida, porque Ele te marca hoje. Hoje eu vejo aqui tochas de fogo, e o Senhor aquecendo cada coração com esse fogo, colocando essa bola de fogo no coração de cada um. E Ele disse para mim, filho, diga, eles vão queimar de forma diferente. Eles vão queimar de forma diferente. O queimar agora vai ser de dentro para fora. Vai ser de dentro para fora. Eu estou colocando no coração deles uma bola de fogo. E eles vão queimar de dentro para fora agora. Não vai ser de fora para dentro. Vai ser de dentro para fora. O fogo do Senhor queimando no teu coração agora. De dentro para fora. Recebe esse fogo agora. Recebe essa unção agora, essa renovação agora, e sinta essa presença de Deus nesse lugar. Oh, aleluia! Ah, Pai está na casa. Pai está aí tocando você. Feche os seus olhos e aproveite esse momento. Esquece tudo, feche esses olhos, aproveite esse momento. Olha o toque dele aí na sua vida. Ó como é que ele vai lá, sabe? Lá naquele mistério, ó. Ó como ele vai lá no fundo do teu coração. Aquilo está lá no cantinho. Que você falou, eu não consigo lidar com isso. Deus está falando, deixa comigo que eu estou lidando agora. Ele está indo lá e está tirando daí o que te aperta. Ele está tirando daí o que te sufoca. Ele está falando, respira, respira, porque eu estou fazendo algo novo. Diz o Senhor, eu estou fazendo algo novo. Ei. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor e a sua infinita bondade para conosco. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Deus abençoe. Glória a Deus.
Amém, igreja? Tem um novo e vivo caminho para nós, amém? Precisamos ouvir a voz de Deus para caminhar nele. Levante suas mãos aos céus. Que as bênçãos do Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém?